boa noite, meu irmão, minha irmã de estrada, simpatizantes do canal, abençoados por Deus, motos na estrada. Hoje é com muita alegria que vamos para mais um capítulo do quadro Caminhos por Onde Passei. E nesse episódio nós vamos contar a viagem de dois irmãos nossos, o Fernando, presidentes do Intactus Motoclube, meu irmão, seja bem-vindo, tamo junto, e o Dudu, nosso parceiro, nosso irmão aqui, o Dudu que é irmão de estrada, né, é o que a gente fala aqui, é um motociclista solo, né, e eles veio hoje aqui para compartilhar com nós uma viagem de Ferraz de Vasconcelos, Uruguai, Argentina. Não é isso? Então vamos lá. Exatamente. Vamos partir, vamos dar início ao nosso quadro. Então, a origem nós já falamos, vamos lá. As motos utilizadas para essa viagem foi a Shadow 600 ano 99 do nosso irmão Fernando. É isso, Fernando? Exatamente. E a segunda moto utilizada na viagem foi a CB400 com motor de 450, ano 81. Ano 81. É isso aí, Dudu? Isso mesmo. E, ó, essa moto aqui eu já vou dar um toque para vocês. Vai vir outra história dela. E aqui a gente vai falar da manutenção básica para uma viagem dessa, mas essa em específico o Dudu simplesmente restaurou. Ele desmontou ela todinha e montou tudo de novo. E nós vamos contar essa história depois, né, Dudu? Eu fiz a restauração inteira da moto e pra mim assim, moto é pra andar. Não é pra ficar guardada numa caixinha de vidro ali como uma joia, não, é pra andar. Eu fiz ela pra isso. Eu montei a moto pra isso, pra cair na estrada aí e conhecer esse mundão afora aí. Então falando aí, hoje, uma manutenção para CB400, por uma viagem dessa, de quantos mil quilômetros mesmo? 6.000 quilômetros. Foi isso? Foi 6.600 quilômetros. 6.600 quilômetros. Qual seria uma revisão para uma CB hoje para uma viagem dessa, Dudu? Cara, pra mim assim, a CB400 é um tanque de guerra, 400, 450 é um tanque de guerra, cara, aquilo não quebra nunca. Só que pra mim, na minha opinião, coisas que são problemáticas que devem uma atenção, a embreagem. Embreagem é pra você ficar, para começar a patinar, é rápido, né? Você tem que ter esse cuidado, essa cautela com a moto. Parte de lubrificação é muito importante também. Conhecer o motor da moto, como é que ele está, a saúde da lubrificação dele. E o resto é só alegria. A moto ela não quebra. Ela, então assim, na CB você colocou, e é recomendado, né? Independente, já sai com óleo novo, né? Isso, de boa qualidade. Óleo novo, ela é misto, né? Água e ar, é isso? Não. Ela é ar, é verdade, ela é só, tem o resfriadorzinho, né? Tipo, Resfriador Tem de um óleo. radiador de óleo. Tem um radiadorzão de óleo na frente lá para diminuir, né, um pouco a temperatura do motor, né? O estator dela que a gente se preocupou um pouco. Então, quando eu e o Fernando a gente programou essa viagem, tem um outro detalhe, né, na CB. O estator dela é como se fosse o coração, o pulmão da moto. Se aquilo der um problema, a moto para, ela não anda. Então o que eu fiz por precaução? Eu não precisei. Eu comprei um estator novo pro motor e comprei um outro para levar na mochila. Tá, você levou um estator a mais ali. Exatamente. De reserva. Levei e foi isso que foi feito. O resto no mais nós fizemos também, né, Fernando? Revisão com o Militec. Passamos o Militec nos rolamentos.
a caixa de direção das motos, em todos os rolamentos, articulações que tivesse. Mistura uma graxa com Militec, A gente e a gente foi tratando tudo. Para não ter dor de cabeça. Na corrente, a gente cozinhou as correntes com o Militec. Tirou. Que era para só alegria, só rodar. Porque assim, quando a gente está na estrada numa viagem longa, a gente tem pouco recurso e pouco tempo para manutenção. E local, às vezes não tem um local. Vamos esticar uma corrente. Vamos fazer isso. Assim, a gente também tem o objetivo de rodar. Sim. Então a gente tem que fazer uma preventiva na moto para que a gente possa dar uma judiadinha dela na estrada. Exatamente. Porque a gente não vai igual, eu troco o óleo do motor com 1000 km. Não, quando você está fazendo uma viagem dessa, pode ser que você troque com 1000, pode ser que você troque com 2000, possa ser que você só complete. No nosso caso, eu da CB, eu fiz uma troca de óleo com 3.500 km. Que foi direto. Da Shadow foi a mesma coisa. A gente, na verdade. Agora não é cortando, não. Tá? Nós vamos falar nós estamos na manutenção Sim, aí. sim. Tá? Nós vamos entrar na viagem. Não, é isso mesmo. A manutenção aqui. Aí, na CB, o que mais você fez? Tem mais alguma coisa? Então, na preventiva foi feito esse serviço, né, de rolamentos, principalmente originais, isso é vital. Peão coroa, Peão, coroa, pneu usada nova. pneu usada zero, se possível, gente, sem câmera, e Mais segurança. isso ajuda muito. Eu vim com um prego, cara, no pneu. Isso corta, tá? Eu vim com um prego no pneu de Uruguaiana até Ferraz. Foi e voltou. Entendi. E aí agora o Fernando vai falar um pouquinho do preparativo da manutenção que foi feita na Shadow 600 para essa viagem. E aí, Fernando, o que foi feito na Shadow? Foi basicamente a mesma coisa. A gente desmontou, a gente trabalhava junto, que o intuito era a gente se preparar juntos, fazer tudo junto da viagem. Então a gente parava as duas motos, desmontava as rodas das duas, ia fazendo. Eu fiz basicamente a mesma coisa, só que a minha tem um cuidado a mais, que ela é refrigerada a água. Então já fizemos uma troca do líquido de arrefecimento, tudo certinho. Checamos se não tinha vazamento, tanto em uma moto quanto na outra. Pneu, relação, caixa de direção, rolamento de roda, embreagem, estava tudo já nos conformes. Eu queria melhorar na época o meu guidão. Eu queria um guidão mais alto, então a gente já fabricou esse guidão, colocamos na moto e disso os cabos já foram novos, os cabos dele também eram novos, então a gente pode ir tocar a viagem sem nenhuma dor de cabeça. E vale dizer aí que essa revisão começou 2 meses antes. Exatamente, não foi. Porque assim, algumas peças custam meio caro, então a gente tem que Fazendo por partes. fazer por partes. Aí nós começamos, bem dizer, com a moto dele. Um guidão novo, 500 pau. Mas não dá, não. A gente fez o guidão, fizemos os riser, fizemos a parte de chicote, ele conseguiu comprar os cabos no tamanho. Então foi isso, a gente meteu a mão na massa. Foi uns 2 meses aí preparando as Isso. motos. E vamos lembrar aqui, né, que essa viagem começou um papo entre amigos, né? Sentado conversando. Sentado conversando, que eram 10, né, que iriam participar da viagem, né? E no final acabou ficando vocês dois, Foi 2. né? Bom, é bacana, né, que aí vocês fizeram essa revisão, aí as motos ficaram filé, pronto para a viagem. E em relação aos preparativos de vocês, documentação, o que foi necessário? Olha, a minha moto foi um caso meio complicado de documentação, porque eu precisava da carta verde, que é um seguro viagem do veículo contra terceiros, e por ela ser uma moto antiga, nenhuma seguradora estava querendo, né, se propondo a fazer esse seguro. Aí
foi aonde que eu até, eu tava, fiquei muito mal, porque eu cheguei a pensar que a gente não ia mais. Eu ia ter que ir com outra moto que aí já não teria a mesma graça. Aí eu conheci um cara, corretor de seguro, e falou, não rapaz, isso eu faço. E ele me fez o seguro em menos de meio-dia. De meio-dia útil, ele me ligou, tá pronto aqui, vou mandar no seu e-mail. Aí e o seguro carta verde é literalmente pro céu, cara. É uma carta verde? É literalmente um papel com uma autorização que você vai passar em determinados lugares, mas avisado lá para eles, então... Isso, você tem que apresentar nas fronteiras, né? Tá, essa carta verde eu não fiz ainda esse tipo de viagem, eles já informam com antecedência que vocês vão. Você faz uma programação da viagem, você tem que informar o dia de entrada e de saída do país, ou o período de duração aproximado da contratação do seguro. No nosso caso foi 10 dias, tem um valor referente a 10 dias, se for 2 dias é referente a 2 dias, e tem um valor mínimo que eles cobram. E é para isso, para acontecer assim, eu esbarrando num carro, ter que fazer um reparo, e até casos mais extremos de um acidente, alguma coisa, que possa ter alguma vítima, você está seguro, você não vai estar levando um problema para outro país. Entendi. Essa é a ideia do seguro, e isso tem que ser feito. Aí você fez da sua, do Fernando foi mais fácil, mais tranquilo para você? Foi mais tranquilo por causa do ano da moto, a minha já era um pouco mais nova. Cheguei lá, o despachante conseguiu fazer a mesma coisa de meio-dia, só que o meu tinha um empecilho, cada um tinha um empecilho. O caso dele era o seguro carta verde. O meu, a moto não estava no meu nome, estava no nome da minha esposa. Eu tive que ir em cada consulado que eu iria passar no país, por exemplo, fui no consulado do Uruguai, fui no consulado da Argentina. Exatamente. Ela teve que estar presente, ela teve que fazer uma autorização à mão, a punho. Aí eles liberaram uma autorização para mim. Eu tive que levar 29 cópias dessa autorização autenticada. Porque se a polícia me parasse no Uruguai, eu tinha que deixar um com eles. Então eu levei 29 cópias. Foi 29 cópias, voltou 29 cópias. Maravilha, mas eu estava respaldado se acontecesse alguma coisa. Mesma coisa da Argentina. Levei as cópias, foram as cópias, voltaram as cópias, mas a viagem foi melhor ir prevenido. Exatamente, fomos prevenidos. A documentação foi isso aí, usaram o despachante. O despachante resolveu, fez como que é lá? Carta verde. Carta verde. Caso a pessoa não saiba disso, chegando lá na fronteira, eles sempre também tem alguém que faz. Eles fazem na hora. Só que é muito mais caro. Pode colocar 3 vezes mais caro. Então se você fizer com antecedência aqui, você gasta 2/3 a menos. Isso. E a própria documentação, por exemplo, eu fui com documentação brasileira, RG, CPF, tudo certinho. Ele foi com o passaporte. Era muito mais fácil no caso dele, porque o meu eles teriam que conferir, fazer não sei o que. As placas eram normal, não era a placa do Mercosul igual é hoje. Então eles tinham que puxar tudo de um sistema. Então a gente já saiu precavido, ele já saiu com o passaporte, com tudo certinho. O policial, uma vez que pararam a gente, ele bateu na fronteira, né? Na fronteira. Bateu, ele olhou, tá tudo certo, boa viagem, vamos com Deus. Sim. E aí então lá, moto ok, documentação ok, bagagem. Bagagem é daquele jeito, né? É uma incógnita, né? E assim, a gente se preparou, como a gente tá falando, o projeto dessa viagem começou há muito tempo. Aí um dia ele achou, um pessoal queria ir, a gente conversando, aí ele achou um doido que bateu na mão dele e falou, vambora. E vamos embora. Então a gente veio se preparando 2, 3 meses antes. Viagem comum por aqui, eu não costumo levar muita bagagem. Até porque, por exemplo, a roupa que eu usei de moto durante o dia, quando eu chego no hotel à noite, eu entro no chuveiro com a roupa. Eu passo uma água, deixo ela secar até outro dia, aí eu ponho uma outra. Então, e eu fico no máximo, para dizer bem a verdade, nessa viagem do Uruguai eu tenho calça que tem mosquito colado até hoje. Porque eu fui com a mesma roupa, eu lavava ela à noite, pendurava no banheiro, ia dormir, colocava uma bermuda e ia. Assim, a gente levou o essencial, porque era uma viagem longa e o intuito era rodar. Sim.
A gente levou o essencial de roupas. É que assim, eu pergunto, e a gente sempre fala, porque assim, quem já assistiu, né, os outros vídeos dos quadros que nós temos, principalmente no Papo Duas Rodas, que normalmente a gente leva roupa preta, porque não aparece a sujeira. Exatamente. Né? A gente leva lá. Leva um avanço, né? Leva um avanço, né? Que é pra dar uma aliviada no cheiro. Pronto. Né? Se acabar a gasolina da moto, você E ainda tem. A gasolina é boa até no isqueiro. E tem aquele negócio ainda, né? Que você coloca lá, tipo, duas calças, 3, que é uma que tá com você mais 2 na mochila. Exato. Umas cuecas a mais, né? Normalmente a gente leva as roupas íntimas, né? Calcinha. Né? No caso aí. E 3, 4 camisas também. Uma ou 2 bermudas que é pra dormir, né? Um agasalho, depende se for do país, né? No caso de vocês, viagem do exterior, né? Pra dormir e tal, pra colocar por baixo, né? Mas é isso. Né? Eu sempre pergunto que é para assim, o pessoal às vezes fala assim, eu levo um monte de coisa. Não, gente, é aquilo lá que vocês já... No caso das bagagens... Leve o básico, porém o essencial. Exatamente, é isso que eu ia falar. E no caso da bagagem, por exemplo, ele levou as roupas, levamos todos dois, levamos as roupas, tudo, só que a gente tinha 2 motos antigas. E a nossa preocupação era o quê? E se elas pararem no meio da rua? Exatamente. Os 2 mexem com moto. Então logo vamos levar ferramenta. Eu não sei o que foi mais, se foi mais ferramenta, peça ou roupa. Foi ferramenta, dava pra gente abrir o motor, fechar. A gente tinha o suficiente que se precisasse trocar o pistão de uma das motos. No final a gente só usou uma chave de Phillips para trocar uma lâmpada. Então, mas foi, se precisasse a gente tinha. Então tá, beleza? Então tá tudo certo, as motos de vocês, e aí o roteiro, como vocês planejaram o roteiro da viagem? O roteiro não teve assim um planejamento específico, a ideia era ir rodar. O roteiro foi crescendo, né, conforme a gente foi passando os dias que antecederam a viagem, né? A gente começou a pensar nisso, né, em locais que a gente poderia passar e tal, e o resto foi indo. A gente sabia que queria ir para o Uruguai, para a Argentina e voltar para casa. Tá, mas aí vocês chegaram tipo no mapa, ver as cidades que vocês queriam, por onde vocês iriam passar? Mais ou menos, né, Fernando? A gente sabia que queria ir pelo litoral. E a gente não tinha referência. BR-101. Aquela cidade é bonita. A gente não tinha referência. No Brasil a gente tinha, mas no Uruguai. No Uruguai a parada nossa era Montevidéu. A gente tinha que chegar em Montevidéu. Como? Vamos ver. A gente chegar em Montevidéu. Vamos ver. Aí foi no caminho, a gente foi pelo litoral, a viagem foi boa até a gente começar. Aí já estava tudo certinho, agora nós vamos falar da saída e começar a viagem. A saída foi no dia 5 de 2 de 2016, certo? Exatamente. 5 de 2 de 2016. Exatamente. Certo? Às 5 e pouco da manhã. Tá, aí vocês partiram, e como que foi? Agora vamos contar a estrada. Como que foi? Não, a partida que foi a primeira parte, eu acho, né? Porque a gente se preparou tudo, a gente se reuniu com os familiares, comemos um lanche e tal. Só que é aquela, né? A esposa ficou em casa, a namorada ficou em casa, a mãe, o tio. Pra você ter uma ideia, minha mãe descobriu que eu fui viajar quando eu voltei. Porque senão ela não ia deixar eu ir. Minha mãe tem aquela ciumenta, sabe? Não, fica aqui embaixo da minha asa, você é meu, não. Ela descobriu que eu voltei, que eu fui viajar, quando eu voltei, fui dar um abraço nela. Ela falou, tem um tempo que você não veio. Eu falei, eu tava viajando. Deixa de ser mentiroso. Quando eu comecei a mostrar as fotos, ela falou, como assim? Aí isso foi a saída foi complicada, porque até para sair, a gente montou nas motos de manhã, né? O meu cunhado e minha esposa levou a gente até a entrada da rodovia, que era uma partinha chata que a gente tinha que passar. Quando passou, parou o carro, eu beijo da minha esposa, cumprimentei meu cunhado, um olhou pra cara do outro e falou, agora é com a gente. E agora? Aí vocês chegaram na Ayrton Senna. Ayrton Senna, tudo começou na Ayrton Senna. E aí como que foi? Vamos contar a viagem. Pegou a Ayrton Senna aí? Pra sair de São Paulo a gente foi, pegamos a Bandeirantes para acessar o Rodoanel, né? Ayrton Senna, Bandeirantes? Isso, Ayrton Senna, Bandeirantes, Rodoanel. Aí pegamos a Regis Bittencourt, uma
máquina. E fomos embora. E é chão. E chão. E aí, Regis Bittencourt, vocês foram pela Regis Bittencourt e as paradas? A primeira parada, eu não sei bem dizer qual foi a cidade. Eu não lembro qual era o nome daquela cidade, mas foi 200 km de Regis. Sim. Eu vou falar que 100 e assim, poucos km de Regis. pelo Fernando, a moto dele, ele teve que se programar a cada 150 km, no máximo 200 para parar. A gente parava para 200. Você vai se surpreender com o que a gente vai falar. Exatamente. né? Porque assim... Não, mas ainda estava mais ou menos isso aí. Segure essa parte. Então, porque assim, a minha é aquele negócio, né? A gente se preparou tanto, que a gente conseguiu deixar minha moto com uma média muito boa. Boa até demais. Boa até demais. A minha moto tava fazendo, se a gente desse um pouco mais de mão, ela fazia ali 18, 19. Na rodovia eu conseguia fazer 21, aliviando a mão, mas já tava ótimo, ou seja, eu conseguia rodar 200 km para me preocupar e começar a parar no posto. É que você dava 200 km, ela pedia reserva. Aí eu já tava preocupado em parar no posto. A dele não tinha nem como comparar, que a dele tinha litragem a mais, A CB é 14, 14 litros, e ainda andava mais. Mesmo com o escapamento, que ela tava com o escapamento mais aberto, ela andava mais. Mas E aí foi viagem para a primeira parada. Foi esse 150 km de Regis, a gente ainda estava no começo e ainda estava meio que... desacreditando. A gente estava... Nós estamos na estrada. Caindo na frente, Nós estamos na estrada. E aí, agora E não tanto é que né? dessa parada, a gente só parou em Joinville depois, cara. A gente andou mais 400 km, a gente parou para abastecer. Parava no posto, a gente tá andando, parava no posto, tá bem, tá. A gente parava, enquanto abastecia, tomava uma água, eu descia, fumava um cigarro e ó, chão de novo. Não dava tempo nem da moto esfriar. E aí vocês foram parada final Joinville. Isso, do primeiro Primeiro dia. Deu quantos quilômetros aí? 600. 600 e pouquinho. Porque a gente não tá. A gente, como tava com. Era o primeiro dia, a gente tinha receio de abusar muito, ficar muito cansado, a viagem se tornar maçante. Então a gente falou, vamos rodar o que dá. Exatamente. Vamos rodar. Primeiro dia, 600 km. Um olhou pra cara do outro. Meu, tá bom, vamos parar, vamos dormir. Local de parada tinha? Não tinha. É o que eu ia perguntar agora. Não tinha. Aí vocês chegaram em Joinville e foram procurar um lugar para dormir. Isso, assim, nesse trecho foi muito fácil achar, porque Brasil. na BR-101 ali tem um monte de hotel, a gente ficou numa pousada, né? Pousadinho. Era uma pousada familiar, trabalhava o marido e a esposa. Ela fez jantar pra gente. Quando a gente contou a história, ela fez o jantar pra gente. E foi assim, o primeiro dia foi 650, vamos arredondar. E foi tranquilo, não teve tanta coisa, só foi dentro. Nós tivemos o problema, a minha moto deu o problema no farol nesse dia, que teve uma chuva muito forte. E Chuva, com vontade. o farol da moto virou um aquário. Aí queimou a lâmpada e sem lâmpada não dá pra rodar na estrada, né? Aí foi o dia a gente até parou um pouco mais cedo, porque a nossa ideia era andar de 700 até, quem sabe, 800 no primeiro dia. Pra gente ganhar um pouco mais de pausa nos próximos dias pra conhecer. Isso não aconteceu. Aí teve isso aí, esse pequeno imprevisto aí que o farol Foi da a sua lâmpada. moto tinha na vedação, né? Deu um Isso. probleminha e acabou entrando água e só tinha lugar para entrar, não saía, né? Não tinha. Literalmente um aquário. Mas se tivesse um furinho embaixo. Assim, por mais que a gente tava falando da revisão, por mais que a gente tenha feito uma revisão classe A, uma revisão premium, ninguém ia imaginar que um farol novo, de marca boa, ia estar com a vedação ruim. Entendi. Então, Então aí vocês fizeram a troca Paciência, né? Usaram, você falou, a única chave que usaram foi para trocar A chave Philips. a gente usou, na viagem a gente usou para arrumar esse fita isolante. Tá A gente passou o fita isolante, ficou até bonito, porque ficou uma fita preta. ficou um frizz assim, o Fernando enrolou tão certinho assim, que parecia um detalhe frizz, no farol. detalhe. Tá com farol. E uma lâmpada nova e tchau, foi isso. Tá, beleza. Joinville, foi tranquilo, jantaram, foram lá, descansaram, dormiram. No outro dia, que hora que vocês partiram?
as nossas saídas, elas giravam em torno de quê? 6 horas da manhã, né, Fernando? No mais tardar 7 horas da manhã. Aproveitar amanhã, por causa do sol. Isso que a gente foi no verão. Tem que levar muito protetor solar. Quem quiser fazer uma viagem dessa pode levar com vontade, viu? E aí, Joinville, 6 horas da manhã, vocês pegaram e como que foi o segundo dia? Vamos falar do segundo dia. Estrada de novo. Abastecemos as motos, reamarramos a bagagem. A gente não tirava totalmente a bagagem da moto. Geralmente tinha lugar para parar a moto. A gente nem precisava tirar tudo. Conferimos de novo a moto. De manhã parava para abastecer no posto, que geralmente a gente já parava próximo de algum posto. Olha os pneus, calibra e tal, já vê, abastece o tanque. Vamos ver o que dava para ver e chão de novo. Corrente, sempre de olho, lubrificando a corrente o tempo inteiro ali com receio que se a corrente estoura, a gente até tinha, mas a gente perderia lá de 1 hora, então... Perder um tempo precioso, que é o tempo de rodar, né? Exatamente. Rodando e mantendo aí nas paradas as preventivas aí. Checando, sempre né? De olho, checando, verificando a folga da corrente. Sempre de olho. A Shadow foi, nesse quesito, foi muito melhor que a CB, né? E a relação dela era original ainda, original, né, Fernando? E é um material que a gente não... que as marcas não tem, né? Não compara, né? Então a CB eu precisei durante esses 6.000 quilômetros esticar umas 2, 3 vezes. Ele só esticou uma vez quando a gente porque ele falou, eu não tenho nada pra fazer, cara. Eu vou dar uma esticadinha aí. A corrente da minha moto. Aí ele e as motos foram pesadas, além da gente, que as a sua foi muito mais pesada, né? Porque a sua levou peça. Levou ferramenta, a sua foi nas bolsas laterais, que levou roupa, algumas coisas que a gente tava lá. Óleo, que a gente saiu daqui com quantos litros de óleo? Foi 2 trocas, né? Foi 2 trocas, a gente saiu com a minha pega 3, foi 6, então foi 12 litros de óleo que a gente levou. Foi 2 trocas de óleo. Porque a gente pegou um óleo para 5.000, mas quem vai garantir que esses óleos vai segurar numa rodovia com 45 graus de sol? Já se precaviu, já levou o óleo daqui. Mas nem, mas você podia comprar o óleo no posto. Tá, e quem me garantia que naquele posto ia ter um óleo bom? Então, aqui tinha uma mala. Eu coloquei uma CC Bar na moto, né? A gente colocou na minha. Só que a minha tem uma CC Bar curtinha original. Minha esposa fica nela. Eu coloquei eu fiz ela com 1 metro e pouco. Parecia vocês vão ver a imagem aí, que aparece ela, eu tô com a mão em cima dela, eu já sou grande pra caramba, eu ficava com a mão assim em cima dela. Mas aquilo supriu a necessidade, que nada, cada bolsa devia ter ali uns 60 quilos tinha, em cada bolsa. E aí, então, nesse segundo dia, vocês rodaram até onde? Esse segundo dia, se eu não me engano, a gente parou em São Lourenço do Sul, né? São Lourenço do Sul. A gente rodou pra caramba também no segundo dia. A gente ficou já bem próximo já. A gente parou porque se a gente... aquele negócio. Se a gente chegasse no local que a gente queria, a gente já não ia parar. A gente ia tocar mais e ia ficar muito tarde. Então a gente parou em São Lourenço, aí a gente se ajeitou, mesma coisa, né? Aí procuraram o posto de novo, uma pousada e tal? No segundo dia a gente entrou num posto para abastecer, já era um período até um pouquinho mais avançado do dia, né? Era por volta das 6h30. A gente pretendia rodar mais 1 hora. Só que aí a gente achou no posto mesmo, tinha um hotelzinho bem bacana e tinha lugar para as motos. Então a gente já falou, vamos ficar por aqui, amanhã a gente vai sair cedo mesmo e roda. E esse segundo dia, cara, acho que da viagem assim foi o dia mais legal. Não sei se a gente já pode contar. Não, vamos contar, porque pode contar. Tem que ser cronológico, né? Pode contar. E aí, o que aconteceu nesse segundo dia? A gente tava logo um pouco, 1 hora mais ou menos de quando nós saímos da primeira parada, a gente parou num posto de gasolina rodoviário. Posto grande. Isso, era um posto grande, tinha um pessoal jogando baralho lá, né, Fernando? Tinha caminhão, era aquele posto de rodovia, grande mesmo, né? Não tinha... E aí, Fernando abasteceu a moto dele, eu abasteci a minha, e tínhamos a ideia assim, que eu acho que quando está em dupla tem que ser desse jeito. Vai um no banheiro,
O outro fica cuidando das o motos? outro e depois troca, vice-versa. Porque não é legal. Deixar as motos. Tem muita coisa que fica exposta na moto, né? E tem mala, tem tudo, mala. Não, ainda mais no caso de vocês que já tinha um monte de peça, ferramenta. Tem que ficar de olho. Essa é a ideia, ficar de olho. Aí eu fui no banheiro primeiro. Quando eu entrei no banheiro, tinha um rapaz de cara com a parede assim, e ele falando no celular, chegou um cara aí com uma rondinha vermelha e tem um outro com uma moto preta, certeza que eles estão cheios da grana. É pra fazer eles. É pra fazer eles, ou seja, eu escutei aquilo, eu sabia que lá fora não tinha Só tinha vocês dois não de tinha moto. outra Honda vermelha e outra moto preta, era eu, ele tava falando de mim, do Fernando, só que ele não me viu. Ele vacilou. Ele tava lá na divisória do banheiro. Aí eu comecei a sair devagarinho do banheiro. E quando eu olhei pra porta, eu vi a chave. Ele deixou a chave na porta do banheiro. Não deu outra. Tirei a chave, tranquei ele, coloquei a chave no bolso, saímos correndo. Fernando, liga a moto, vamos sair, sai acelerando. E foi assim, cara. A gente rodou depois até com medo deles, tipo, passar e pegar mais pra frente. E pegar a gente mais pra frente, a gente parou uns 2 postos pra frente depois, rodou uns 150 km. E assim, a nossa sorte foi, ele já chegou e a gente sempre ficava esperto. Como sempre ficava as chaves já ficavam no contato, a gente sempre se precavindo. E pra evitar, a gente estava longe de casa. Na hora que ele veio e falou, liga a moto, Já tava ligando. eu já tava ligando a minha, o contato dele tava virado, porque tava do lado, eu já tava... Na hora que eu saía, o chão do posto é aqueles de paralelepípedo, saia, voou pedra pra tudo quanto é lado, que a Shadow saiu rabiando. Parecia cena do Easy Rider. Meu, a gente saiu do jeito que a gente entrou na rodovia, a gente freou um pouquinho pra entrar na rodovia. Ali a gente só freou de novo quando a gente parou. 200 km pra frente. 200, o tempo inteiro. Só acelerando. Cabo enrolado, porque a gente tinha acabado de abastecer as motos. As motos a gente sabia que tava boa, que era 2 dias de pouco tempo de rodagem. Mas foi de cabo enrolado. Se tomou multa, nem eu sei até hoje, porque nunca chegou nada, tão menos mal. Mas a gente... Então vocês se livraram aí de um assalto. Exatamente. A gente se livrou de um assalto logo. E dentro do Brasil. E dentro do Brasil. Dentro do Brasil. Infelizmente, assim, né? A gente já está vulnerável, né? Nas grandes cidades. E assim, numa situação dessa que você está de moto, cheio de coisa ali, de bagagem, você está mais vulnerável ainda. Dinheiro não tinha. Se ele virasse nós, não tinha dinheiro, porque o custo dessa viagem, falar, saindo com dinheiro, saindo daqui com uns 10 mil reais. Nossa, quem dera. A gente saiu daqui com dinheiro cravo. Pra você ter uma ideia, eu tava contando, eu fiz uma estimativa, ele também até fizemos um cálculo. A gente vai rodar mais ou menos 6 mil quilômetros. Peraí, minha moto roda 200. Eu dividi. A gente sabia o quanto ia gastar de gasolina. Pelos 200 para me saber no valor do real, né? Sim. E fui me precavindo, foi o dinheiro cravado. Foi cravado. Não foi. A gente não foi passear. Foi pra andar, foi pra rodar. Andar de moto, chegar num país diferente, numa cidade diferente, ver gente diferente. Era o que a gente queria. É aquela sensação que sua moto te causa. Agora imagina essa sensação num outro país, você entrando num outro país. Isso aí é impagável. Exatamente. Não tem preço. Não. Aí, Mas a gente tinha. Pra mim foi assim, experiência de vida, né? Lição de vida, experiência de vida foi essa viagem, cara. A gente se torna pessoas melhores quando a gente é que você consegue ver. enfrenta uma estrada, um destino desconhecido. Você legal, vê cara. todo tipo de ser humano. Eu recomendo todo mundo um dia que tiver condições e tem vontade. E aí, fora assim, né? O que a gente gosta é de estrada, né? Exatamente. Vamos falar assim, né? É um tapetão preto passando, o ventão batendo na cara, Exatamente. né? Pensamento voando e vamos que E vamos. vamos rodar. É aquele momento de reflexão sobre a vida que a gente tem, né? Quando a gente está numa estrada assim, a gente tem tempo para pensar em tudo. A presença de Deus na nossa vida, tudo. Tudo. Eu aprendi a cantar em japonês. Se você puder imaginar, cara,
Aprendi a cantar em japonês. Você fala, como? Não sei, eu só começava a falar sozinho. Quando eu fui ver, eu tava cantando música que não... A tela do capacete dele era um karaokê. Era um karaokê, já tava passando e eu tava nem aí. Aí eu vi a vaquinha no morro. E tava aí, ele tava feliz, tava curtindo a viagem. Né? Exatamente. Aí a gente foi terceiro dia, mesma coisa, como que foi? Terceiro dia foi o dia do novo, né? Por quê? A gente saiu de São Lourenço do Sul. Aí o próximo destino já era no Chuí, na fronteira, para acessar o Uruguai. Né? Aí que a gente já tava assim naquele, vamos, agora sim vai começar o nosso... O desafio. O desafio. A gente rodando 3 dias e ia falar, agora começou a viagem, né? Porque a gente... Queria entrar no Uruguai. A gente queria ultrapassar aquela risca imaginária, né? Rapaz, nesse dia, era pra gente ter chegado no Uruguai, era pra gente ter chegado meio-dia, né? Meio-dia vem de uma hora. Só que eu não sei o que aconteceu, cara. Ali é um trecho bem confuso. Ali você tem um acesso por Jaguarão, ou você tem acesso por Chuí. Só que assim, a nossa ideia era litoral. E a gente falou, não, tem que ir pelo Chuí. Aí, quando a gente foi ver, a gente crente que estava certo, a gente já tinha andado uns 100 km. Saindo da... Destino errado, eu falei, ferrou, vamos voltar. Vamos voltar. Daí a gente perdeu mais 2 horas. Porque a intenção era, a gente tinha que saber... E essa estrada qual que é a estrada, o caminho? Era a BR-101. E depois lá pra sair no Chuí, você pega a BR-116. Se não me falha a memória, tá? Eu não lembro, mas já faz um tempo, mas se eu não me engano é a BR-116. O intuito era esse, era pegar, a gente sabe que aquela BR leva até tal lugar, a outra vai levar até o Chuí, então é esse que a gente vai pegar. Só que a gente se perdeu um pouquinho, se embananou, chegamos lá 2 horas da tarde. Aí chegamos no Uruguai, na fronteira. Na fronteira. Aí a gente conversando com o policial, né? Com o policial da fronteira lá. Ele pedindo documento. E ele pediu documentação, a gente ficou conversando, aí eu perguntei pra ele se onde que tinha uma casa de câmbio, porque aí começou troquei o dinheiro e tal. A gente só levou real, a gente ia trocar lá. Aí o policial levou a gente numa salinha, eu falei, já vai algemar nós, né? Aí ele já veio com quanto que vocês precisam? O cara mesmo trocou o dinheiro pra gente. Ele ajudou, na fronteira, né? Ele ajudou a gente. Porque a gente falou, tem um lugar pra trocar dinheiro? Ele falou, tem um banco aqui próximo. Só que a gente não se atentou em um detalhe muito grande. A gente saiu no carnaval dessa viagem. A gente saiu no carnaval porque era tipo assim, a gente não ia afetar tanto o nosso trabalho e tal. Então vamos pegar o carnaval, que aqui dá uns 3, 4 dias e tal, e a gente consegue dar o cano dos 7 dias, vamos dizer assim. O carnaval no mundo inteiro, né? Aí que a gente se escapou, porque quando a gente chegou no Uruguai era feriado de carnaval. Foi no domingo. E aí como é que faz? Como é que troca dinheiro no feriado? No domingo. Não trocava. Na segunda, feriado. Terça ia ter. Aí quarta-feira, agora lascou. Aí o abençoado ajudou. Aí ele falou, eu troco pra vocês. Tanto que o valor do câmbio foi quase igual. Ele pegou o jornal do dia, mostrou pra gente. Mostrou a cotação e pagou a cotação, sem... Não, e o legal foi o valor, né? A gente se preparou essa viagem, eu falei, foi contado mesmo. Então a gente pegou e falou assim, quanto a gente vai trocar? A gente falou assim, vamos trocar uns... A gente juntou o dinheiro e falou, vamos trocar R$1.000. Porque era pra gente passar o Uruguai. Isso, a ideia era só para o Uruguai, né? Esse dinheiro. Aí a gente pegou os R$1.000, 500 mil dele. Chegamos no policial e falou, R$1.000. Ele olhou e falou, vocês vão comprar um carro? Eu falei, como assim? Ele falou, na época tava 7 pesos uruguaios para R$1, era 7.000 pesos. E uma Duster zero na época, lá, custava 70 mil pesos. Uma Duster dessa que você vê na rua hoje, custava 70 mil pesos. Ou seja, com R$10.000 eu comprava uma Duster lá, zero. R$1.000 era 7.000 pesos. A gente podia dormir em qualquer pousada, qualquer hotel, porque eu ia ter dinheiro de sobra.
Mas o cálculo não era gastar. A gente queria ter um Aí dinheiro. vocês reduziram o valor, vocês trocaram menos. Não, a gente trocou os 1.000. Trocou os 1.000. E essa foi a nossa salvação. Exatamente. Fique claro, foi a nossa salvação por esses R$1.000. Que Foi os 7.000 pesos. Foi. Aí a gente saiu, né, Da fronteira. Tem um negócio muito legal, cara, por isso que a gente queria ir pelo Chuí. E quando você entra no Uruguai, de cara, é uma pista de pouso de avião, cara, a estrada. Muito grande. Muitos quilômetros que você anda ali, e a paisagem é muito bonita, né? Tem um campo eólico, é bem legal, tem as cara. Ali, imagens, pra né? mim, é um dos lugares mais bonitos que a gente já passou de moto, foi aquele lugar ali. Ali a gente teve que parar para bater fotos. vocês E vão ver icônico, aí. né? Que é você entrar num lugar e pô, de cara com uma pista de avião. É um lugar, assim, maravilhoso. A gente não esperava. A gente sabia que ia ver coisas novas, mas era muito novo. Você vê uma torre eólica, é fácil. Eu vi e mexe, você vê aqui rodando por aí. Mas lá parecia uma plantação, porque era uma do lado da outra. Era muitas, cara. Não tinha morro, era só aquilo. E pista de avião aqui, e a gente ficava assim, ó, parava, olhava. Fugiu completamente do nosso padrão, né? Então a gente ficou com isso gravado na memória. Na memória. E é gostoso, né, essa parte, né? É pra vida, Show de né? bola, cara, é pra vida. Aí entramos no Uruguai. E a gente começou a rodar, falou, vamos abastecer aqui. Aí veio a novela, né? Porque a gente entrou num trecho, demorou até pra gente sacar isso, né, Fernando? Que é assim, esse trecho na estrada é um trecho que quando você sai do Chuí, o próximo posto é uns 370, se eu não me engano. uns 370, 350 km, um próximo posto. Só que isso foi uma falta de atenção nossa e eu acredito que de muita gente. E para você ter acesso a um posto, basta você entrar numa das cidades. Sim. E a gente nem se atentou a isso. A gente nem se atentou, porque a gente estava focado na estrada ali, no caminho. Não sei, passou batida essa ideia. Mas a gente rodou 350 quilômetros até de Chuí, né, até o próximo posto. Aí foi aonde a gente encheu o galão, por causa da Shadow, por causa da minha moto. A gente chegou a tirar, Então antes desse dividir gasolina de um tanque que estava mais cheio para poder rodar mais. O rapaz do posto anterior falou, vocês vão abastecer aqui, como vocês estão aqui no Uruguai, vocês vão pegar um trecho que não tem posto de gasolina. Sim. Aí a gente já tinha o galão A pronto gente para tinha gasolina. 5 litrão ali Aí a gente já, beleza. de reserva. Só que a gasolina era até bonita, gasolina azulzinha, uma maravilha. Pura, né? Pura. Aí beleza, aí tem uma questão. Não, nesse momento ainda a gasolina não era azul, era comum. Foi a gasolina que a gente comprou no Brasil. Isso. Aí quando a gente teve que dividir dos tanques, teve que pegar galão, tudo, chegamos no posto. Paramos no posto. Quando eu olhei na bomba, eu não me corrijo se eu estiver errado, era Premium, Diamond e Especial, alguma coisa assim. Comum, Premium e Diamond, alguma coisa assim. Seria tipo gasolina comum, aditivada E pódio. e a pódio, vai. Era isso. E era um posto BR, no Uruguai, tá? Dentro do Uruguai era um posto BR. E gasolinas que a gente nunca imaginou. Aí eu todo bonitão, falei para o ventista veio do meu lado, falou lá, boa tarde e tal. Aí eu falei, completa com a Diamond pra mim. Aí ele, não pode. Eu falei, mas por quê? Eu falei, a chance de eu pôr uma gasolina de uma octanagem boa aqui, que eu sei que passou da divisa Brasil-Uruguai, não tem mistura de água. É só gasolina. Não tem mistura de álcool, né? É só gasolina. Só gasolina. Aí eu falei, põe a Diamond. O cara falou, não, vai furar seu pistão. É doido? Então põe comum, né? Foi colocado. Não, foi comum, foi a do meio. Foi aditivada. Foi aditivada, seria aditivada. Maravilha, abasteceu a moto dele também. Tomamos um café lá, nem lembro, descemos, fumamos um cigarro, tava saindo. Quando eu rodei uns 25 km mais ou menos, eu tô indo, mas eu tava indo aqui, velocidade constante de 70, vai ali, como a gente tava saindo. Porque já era um trecho também meio urbano. Meio urbano. 70, 80, a minha moto começou, ela deu duas engasgadas que a frente mergulhou no chão assim. A moto fez assim, tum, tum, tum.
Ela soltou um tiro, um pipoco no escapamento, puxa, a bola de fumaça preta. Aí ela... A moto deslanchou de um jeito que aí eu falei pra ele, ou furou o pistão e tá queimando o óleo com tudo junto aqui, ou eu não sei o que deu. Vambora. A moto fez 26 com litro. Com a gasolina deles. Isso daí, cara, é... E dando mão. É verídico, tá? É verídico. A dele também, e era assim, a gente andando a 100 por hora, as nossas estavam fazendo 20 ali e tal. Lá, com essa gasolina, a gente estava andando a 120, 130, porque lá não tem radar nas rodovias. É ilimitada. Tanto que eles falam... Lá o que controla é o tipo de máquina que você tem e eu acho que o respeito pelo próximo. Lá eles falam... A gente não passou de 120. Lá eles falam, se você não quer andar, fica na direita. A gente, tá bom, né? A gente estava indo, a gente mantendo a direita, porque a gente estava no nosso comboio ali, né? Os dois revezando. Passou um Jetta, que lá o nome era Vento, né? Do Jetta. Eu não lembro o nome, mas o carro até quicava. O carro quicava. A gente estava a 120, o carro passou que eu não consegui enxergar direito a cor dele. Eu vi que era um Jetta. Lá eles gostam de acelerar. Porque lá é quase uma autobahn, é uma pista que chega a ser fechada para você. Então, lá eles apertam o pé mesmo. Mas com a gasolina eu me surpreendi. No Uruguai. A gasolina. E aí, esse primeiro dia no Uruguai, né? Que na verdade era o terceiro dia. Foi o terceiro dia de viagem e foi o dia de chegada no Uruguai, né? Aí o quarto dia você já tava lá. Aí a gente fez esse trecho todo, né? Abastecemos a moto e a gente foi até Montevidéu. Esse era o único. Aí aconteceu, cara, a primeira coisa surreal que a gente nunca imaginou que ia escutar isso de alguém. A gente tava meio perdido, precisava de um lugar para dormir, arrumar um hotelzinho, uma pousada. Até falei pra ele, se a gente não achar, a gente dorme no posto. A gente tava preparado até para dormir no posto, sim. A gente não tinha esse problema não, a gente só precisava que o dono da propriedade deixasse, né, que ele tem que autorizar. Aí a gente parou Aquilo era uma padaria, né, Fernando? Era uma padaria e tinha um postinho de gasolina do lado. Sim, mas era uma padaria que eu não lembro se era uma padaria, se era um boteco, não sei. Era alguma coisa assim. Tinha uma ambulância, giroflex ligado e o médico e o piloto estavam tomando um café com leite lá. Que lá eles andam com um médico na ambulância, aqui a gente anda com um enfermeiro e tal, um técnico, né? Lá é um médico, o médico vai na ambulância. Mesmo. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou perguntar pra eles, pô, o cara tá numa ambulância, ele conhece tudo isso aqui, né, meu? Aí eu conversei com ele, ele falou, pelo horário eu acho que você não vai conseguir nada. E não foi assim tão bonito, porque é difícil entender o que ele falava, né? Você não precisa saber falar, mas você tem que ir com calma e você consegue entender e ele consegue entender também. Lascando no portunhol lá, mas daí a gente se virava, a gente conseguia se virar. Aí ele falou, ele anotou no endereço, num papel e falou, aqui nesse endereço tem um hotel. Não é muito bom. É um hotel. Mas dá pra dormir. Se não tiver vaga, ele anotou o telefone dele e o endereço dele. Falou, daqui 2 horas eu tô na minha casa, vocês podem dormir lá. Eu saio do plantão e vocês podem Foi a primeira coisa que a gente não imaginou escutar de alguém assim nesse mundo hoje que tá tão... as pessoas desconfiadas, né? Foi tranquilo, ele falou, você pode dormir na minha casa. É porque ele viu que era 2 viajantes de longe, porque ele olha pra placa, já vê que é uma placa diferente e lá o pessoal tem outro ritmo. Chega, você fica assim, você acha estranho, você vê o ritmo da cidade é estranho. Você vê tudo assim diferente. A gente parou no hotel. É outro clima, né, cara? Outro clima. A gente parou no hotel, a gente chegou, entrou no hotel. A gente teve que procurar alguém, a moça estava lá dentro. Depois que ela saiu para fora para atender, oi, boa noite. Esse dia foi longo, hein, cara? Tem história ainda, mano. Tem mais história ainda. Vamos lá. Pode contar? Pode contar. Aí foi o médico a gente chegou no lugar que ele falou com muito custo, porque a gente não tinha referência. Não conhece, GPS esquece, porque não tinha internet. A gente foi por perguntar e tentando gravar algum ponto de referência visual que a gente pudesse identificar. Aí chegamos no hotel, fizemos lá o check-in e tal, tinha uma vaga. Aí a gente guardou as motos.
na calçada. Na A vaga era na calçada. Não tinha problema. Ele falou, não, pode deixar aí, ninguém mexe. Ninguém colocou a mão na moto. A moto ficou na frente do hotel, as duas. E nada, ficou lá. Parecia até decoração ali da praça. E saímos para comer. E essa história aí foi a primeira refeição do Uruguai. Fora do Brasil, A gente não sabia o que a gente ia encontrar. Podia ser um lanche e tal. Aí o Fernando, e pizza, vamos lá comer pizza. Pizza é universal, né? Vamos comer pizza. Ixi, demorou. Aí chegamos no pizzaria, na pizza, lá numa lanchonete. Aí o Fernando já ficou olhando para as garrafas de cerveja. Ele falou, vou pedir uma cerveja. Eu falei, demorou, pede a cerveja. Ia dormir, ia não. Aí escolhemos a pizza. Aí o cara falou, são 4 sabores. Aí eu não sabia se ele tinha 4 sabores ou se era para escolher os 4 sabores. Ele falou, não, é 4 sabores numa pizza. Eu falei, beleza. Aí a gente escolheu os sabores e falando rápido, é 1 MT ou 0,5 MT? Eu falei, Fernando, não entendi não, Pede um MT aí que vai dar certo. Era que fosse uma pizza. Sim. A gente tava com isso na cabeça, né? Cara, quando chegou a pizza, os caras riram da gente. A pizza tinha 1 metro, assim. Era 1 metro. 1 metro por 30, assim. 1 metro por 30, e todos com muito sabor, assim. Mas a gente mandou ver a pizza. Não, cara, foi bom porque a gente teve pizza por uns 3 dias de viagem. Você janta, café da manhã. Opa, já economizou uma grana. Aquilo ali já economizou uma grana. Mas é isso, cara. Essas são as coisas legais da viagem. Porque eu acho que isso é um momento de você conhecer uma outra cultura, ver que as coisas não são igual na nossa casa, as coisas vão mudando, cada um tem um jeito. Isso é legal. Foi a pizza e a garrafa de 1 litro. Exatamente, né? foi uma cerveja. Eu falei, vou tomar uma cerveja. Qual cerveja você tem? Aí ele falou, Patrícia, Nortenha e Pilsen. Falei, Pilsen, eu sei que a cerveja é Pilsen, mas eu não sei, tá a Patrícia. Beleza. Ele me traz uma garrafa de 1 litro, não era parecida com os litrão daqui que a gente tem. Era 1 litrão mesmo, assim, um negócio... uma garrafa comprida, né? Eu falei, então tá bom, vai ela, vai tomar uma Patrícia, aí tomamos uma Nortenha. Porque você, nesse ponto, como a gente já tava um dos destinos, que o nosso destino era Uruguai e Montevidéu. Montevidéu você já tava. Já tava. Então, isso, a gente já tinha vencido já uma etapa. Então a gente tava mais aliviado. Aí a gente comeu bem, bebeu, já tomamos uma cerveja ali e tal. Aí a gente voltou pro hotel. Então a gente pôde até sair mais tarde. No outro dia. A gente tomou café, se não me engano, no hotel ainda. Não, comemos pizza. A gente comeu a pizza. Não, no hotel não tinha nada, bicho. No hotel era, aquilo ali era... Ainda bem que foi um Mad Pizza. Foi. Eu acho que salvou, viu? Ainda eu fui no mercado de manhã, tinha um mercado na frente lá, a gente comprei chocolate. Eu comprei, cara, uma sacola de sonho de valsa com R$2. Não, a gente tava no paraíso. Ali. Comprei meu refrigerante. O valor da gasolina. Não, detalhe, o valor da pizzaria, né? A gente comeu aquilo tudo e preocupado. Nossa, será que a gente vai pagar muito caro e tal? Foi um Mad Pizza, 3 cervejas. 3 cervejas, uma coca lá, mais umas coisinhas que a gente comeu. Bebeu, né? Pegou no carro, vamos lá, né? Vai ter que pagar, vamos pagar. Mas, quanto que deu? Deu 70 conto. 70 reais. Aí falou 70. Aí na hora eu me dei 70 reais, né? Eu peguei. Foi 70 pesos mesmo. É que quando a gente começou a contar, ele viu que a gente. Eu não lembro se estava contando real, estava procurando peso, eu não lembro. Se estava procurando 70 pesos, né? Aí eu, com 70 pesos. Pra gente dividir lá, pagou, na hora que pagou. Eu fiz assim, eu falei, ué. 70 pesos, eu falei, mas a gente pagou 10 reais, bem dizer. Na verdade, eu acho que foi barato demais aquilo, mas... Foi, mas sei lá, né? Porque quando a gente foi na outra pizzaria já foi mais caro. Aí já foi um pouco mais caro, mas a gente na outra também a gente abusou um pouquinho mais, que a gente pediu os lanches maiores lá, os negócios. Tomou cerveja. Que aí você já fez a conta, né? Gastamos 70 pesos, que dá 10 reais em... Agora... E aí vocês voltaram pro hotel, pra pousadinha. Voltamos lá pro hotel. Acordou, tomou
café da manhã, Pois você é. foi lá, fez a feira. Foi nessa É, pousada que que tinha a escrivaninha não, a cômoda detalhada, não é? cheio de... Tinha uma cômoda detalhada que era a coisa mais linda, aquela madeira envelhecida, sabe? Aí você olhava uns detalhes assim, ó, toda a volta da mesa, queimadinho, assim, perfeito, né? Falei, nossa, que cômoda bonita. Quando eu olhei, aí que eu reparei que lá eles não têm a proibição de você fumar dentro do hotel. Era das bitucas do cigarro, o pessoal acha que fumava, colocava uma do lado da outra, assim, ó. A mesa inteira tava detalhada. Eu falei, rapaz. Primeira coisa que você não vê aqui. Até isso que é o ruim, você acha legal lá. Mas é diferente, né, cara? No dia seguinte, a gente tava saindo, arrumando as motos lá, preparando a garagem e tal. Aí saiu um cara do hotel que tava lá, e ele era local, ele era de lá mesmo, com uma menina. Aí o cara ficou olhando pra minha moto, olhando pra moto do Fernando. Eu falei, mano, esse cara tá olhando muito. Você fica assim, mano. O cara tá de olho e não tava falando nada na aparência. Aí de repente ele decidiu falar com a gente. Daí ele começou a falar que ele tinha um grupo de moto, um motoclube, chamado CSU. Aí começamos a conversar e aí ele foi buscou a moto dele, aí já apareceu um amigo dele com moto também. Ele falou, peraí. Foi, subiu a rua, ele voltou com uma Royal Enfield. Aí a gente já fez as amizades, cara, aí já começou. Aí chegou o amigo e foi chegando, e aí eles ainda escoltaram a gente. Até um determinado ponto, né? Foi até perto do... É um pouco vago pra mim, mas é como se fosse uma praia. Tem a um imagem, mar, sei lá, um canal. que era próximo da entrada da Argentina, só que eles não iam até lá. Tem essa foto? Tem. Então Vai ter as imagens, vocês vão ver. Tem bastante imagem aí, dá pra... E ali a gente seguiu viagem. Deram adesivos dele, inclusive eu tenho o Instagram deles ainda até hoje, tem tudo. Mas você vê a recepção do cara. A gente era de fora, ele veio, ele olhou nossas motos. Ele maravilhado olhando a moto dele, o cara olhando pra minha moto e eu assim, a gente pagando a moto do cara. Porque era uma Royal Enfield, você olhava aquela moto bonita. Hoje tem, mas você quase não via Royal Enfield na época. Sim. E detalhe, o farol não era em cima, era do lado da roda. O farol era na pedaleira da marcha ali. Na pedaleira ali embaixo. Aí eu fui atrás da moto olhar pra placa, cadê a placa? Não tinha placa. Eu falei, mas e a placa? Como é que é? Não é placa, eles falam a identificação. Identificação. Aí ele falou, tá aqui embaixo. Tava pintada embaixo do paralama, não tem placa. Aí eu falei, mas a polícia? Aí ele falou, ele que tem que procurar. É diferente, a gente fala isso pro policial aqui, a gente já toma uma... Exatamente, mas é lei deles, é o costume deles, então a gente não pode nem querer questionar muito. E aí foi o dia que a gente saímos e falou, hoje é o dia de ir para a Argentina. Até então o Uruguai é um país pequeno, você cruza ele... Um dia... 400 quilômetros, talvez 450, você cruza o país. Só o que aconteceu? Chegamos lá, Colônia do Sacramento, né? Colônia do Sacramento, exatamente. Fernando, depois eu corrigi para ver se eu não estou errado. É onde tem o ferry boat, a balsa. Eles chamam de ferry boat lá. E eu falei, vamos atravessar, né, meu? A gente entrou lá, tal, vamos ver como é que é. Era $100 para mandar cada moto e mais $50 de cada um. Aí de ferry boat. Em dólar, na moral. Em dólar, porque lá eles também usam muito dólar. Eu falei, eu sinceramente já não tava muito afim de balsa, né? Vamos rodar, né? E era 400 quilômetros. Aí a gente voltou mais a gente andou para trás mais 120 quilômetros. Aí a gente conheceu o interior do Uruguai, que também foi muito legal, cara. Nossa, lá era bonito. A gente teve assim, a gente tava no verão. Pegamos um lugar que a temperatura era teoricamente quente. 38, 39 ali, parece que é normal lá. E quando chegamos no interior já era um outro clima. Parecia que a gente já tinha mudado de país. Um clima mais ameno. Aí a gente viu de tudo lá, cara. A gente viu
a parte que é um país, o interior dele é muito rústico ainda, né? Muito nativo, Casinha de pedra, primitivo, né? E aí tem tudo lá, a gente viu um tiozinho andando com uma caminhonete lá. bem A caminhonete andava 100 metros e dava um tiro no escalpamento, igual você sempre viu. de filme. Nós vimos uma criança indo pra escola de beca. Não imaginava. Nunca a gente. De beca. Com o ainda. livrinho amarrado no cinto. Não sei se é cinto, é um suporte de livro aquilo. Isso. E aqui carregando. Eu deduzi que foi escola, né? Foi numa segunda-feira, acredito que tenha sido escola mesmo. E aí foi quando a gente chegou em Frei Bentos. A gente rodou pra caramba, né, Fernando? Foi uns 200 e poucos quilômetros ainda. Desses 120 que a gente voltou, rodou mais. E Frei Bentos é a fronteira com a Argentina. É uma fronteira seca que eles falam, né? Que por terra. Tem uma ponte que liga, atravessa o, acho que é Rio Paraguai, né? Rio Uruguai. Prata, isso é. Eu Mas não lembro o nome. não é mas tão grande. Você atravessa um rio por uma ponte. Aí começou a nossa dor de cabeça. Aí a gente viu que ali era sofrido. Ali ia ser sofrido. E atravessamos as motos e tal. Quando chegamos lá, vamos abastecer a moto. Quem disse que os caras aceitam cartão de crédito? Não aceitaram. E não tínhamos peso argentino. Estava aquele dilema ali, ó. A gente tem um peso uruguaio porque a gente gastou pouco. Se caso quem estiver vendo tiver o vídeo, porque no dia que a gente passou por cima da ponte, a gente tava tão feliz tal que eu deitei sobre a moto, coloquei os 2 pés sobre o tanque e tava pilotando para deitado. Foi uma moça do meu lado filmando a ponte quase inteira. Se você estiver vendo, manda esse vídeo pra gente. Aí a gente atravessou e tal, aí atravessamos de cara com o posto, vamos abastecer, não aceitaram Cartão. Não aceitava peso uruguaio. E também não. Só que aí a gente conheceu um cara que trabalhava no posto. Eu não sei se ele era gerente e tal. Ele falou, não rapaz, eu troco pra você, fica tranquilo. Minha mãe mora no Uruguai, eu vou sempre lá. Aí ele trocou, ele fez as contas lá, trocou e o dinheiro já ficou uma parte lá, né? Porque a gente abasteceu a moto. E a gente conseguiu, a gente tinha nesse dia, a gente não tinha muita quilometragem para rodar. A gente ia rodar uns 400 quilômetros. Sim, precisava de 2 tanques. Era 2 tanques para cada moto e tal, e a gente já tinha um garantido, né? Só que a gente tinha que ir para Buenos Aires, voltar, aí a gente ia ter que voltar para onde a gente estava, mais uns 500 quilômetros. 400, mas o total dava quase 800 km. Ou seja, a gente ia precisar de um dinheiro para abastecer que a gente já não ia ter. Não ia ter. A gente já não ia ter. Aí, mas enfim, a gente não desistiu. A gente continuou. Vamos seguir viagem. Uma hora vai aparecer um posto que aceita cartão, pô, não é possível. A gente não tá em 1800, né, cara? A gente, da Argentina. século XXI, pô. Pois é. Fomos e ninguém aceitava o nosso cartão. Aí a gente ficou parado num posto, eu e ele lá, parado, vendo o que ia fazer. Eu falei, a gente falta pouco para chegar em Buenos Aires. A gente falou, não vamos ficar comprando as coisas aqui sem dar um jeito de. Cara, em Buenos Aires a gente sabia que a gente tinha. Lá aceitava. Já é uma cidade maior, então a gente tava mais de boa. Ficou um casal, estava voltando de viagem e tal, um casal do nosso lado das motos ali decidiu conversar com a gente. E ele com a motinha que não. E ele tava com uma CGzinha. Como se fosse uma CGzinha. Eles estavam voltando para casa. Do passeio, tava passeando. Eles estavam passeando. Aí o cara perguntou se estava tudo bem, como é que estava a viagem. Eu falei, a viagem está boa, só que o pessoal não aceita o nosso cartão e a grana tá curta. E tinha que pagar pedágio, tinha que... tinha muitos custos que a gente estava com medo de gastar. A gente estava preocupado de gastar. Aí o cara falou, vocês precisam de gasolina? Eu tirei da minha moto, ele tirou,
colocou na minha, na dele, a gente dividiu mais ou menos. Falei, mas e você vai ficar sem gasolina? Ele falou, não, minha casa é daqui uns 10 km, fica tranquilo. Eu chego só quando o carburador eu chegava na casa Aí dele. a gente foi embora, aí a gente conseguiu chegar numa cidade próxima a Buenos Aires, que já era um pouco grande, aí aceitaram o nosso cartão. Aí a gente já ficou em paz, né? Aí eu falei, enche o tanque 2 vezes. Bota pra derramar. Então, inclusive foi onde eu tive que encher meu isqueiro, porque meu isqueiro tinha acabado o gás, um zíper. E aí assim, então, uma viagem dessa é bacana você mais ou menos ver como que tá, quantos tanques, e já Isso. trocar um dinheiro antes, tipo, tanto peso uruguaio, Tantos pesos quanto peso argentinos, já- Exatamente. Só que a gente saiu daqui com a cara e com a coragem. Só com o dinheiro no bolso, o real e A vambora. gente tinha várias promessas, né? O cartão vai passar. E É, o cartão internacional. vão aceitar real, afinal de contas é Mercosul, todas essas paradas aí. E esquece, isso daí foi uma ilusão na nossa vida. Aí chegamos nesse posto, enchemos o tanque 2 vezes e pau. Eu coloquei a gasolina no meu isqueiro ficou funcionando durante 5 dias. Eu ponho o querosene, ele funciona durante 2 dias. Aí, Com a gasolina foi 5 dias. aí a gente foi lá para Buenos Aires, chegamos em Buenos Aires. O que aconteceu lá? Os caras não aceitavam o meu cartão no Ibis. Que legal. Como é que a gente faz? Eu falei, puta, eu tenho que usar a cabeça, né? Daí eu falando pro Fernando e tal, me veio um comercial do Trivago, cara. Ah, demorou, reservei pelo celular, entrei, falei, agora tá liberado? Daí ela entrou lá. Porque no Trivago site ajudou. eu aceito. Né? Comprei pela internet, cara, olha que coisa, um sinal que a gente roubou, né? É, a gente não tinha a internet, porque trabalha em home lá, o nosso celular era brasileiro. A gente ainda pensou, vamos comprar um chip, só que era noite, não dava pra comprar chip. Aí as motos paradas lá, eu falei, meu, Vamos procurar tentar um sinal. sorte. Abrimos, procurando um Wi-Fi e saímos na calçada andando. Uma loja de sapato, na frente ali, próximo ao parlamento da Argentina ali. Um Wi-Fi liberado. Wi-Fi liberado. Na hora que abriu, funcionou. Aí ele já fez a reserva, já ligamos pro pessoal, pra todo mundo. Inclusive a gente comentou com todo mundo, o pessoal falou assim, o pai dele falou, se precisar eu tô indo pra aí, eu dou um jeito aqui, eu faço alguma coisa, eu vou pra aí. Ele falou, não, a gente quer ir e voltar pelas nossas pernas. A viagem é nossa. A viagem é nossa. Se você vier pra cá, mesmo que seja pra chegar aqui e falar, toma um dinheiro e ir embora, Vai estragar. já interferiu. Então, É, a ideia não era essa, né? A gente tinha que passar por aquele momento. a gente foi programado até pra arrumar moto no meio da rua dos outros se precisasse. Não ia ter escolha. A gente foi lá sozinho e tinha que voltar sozinho, né, cara? Aí a gente comprou o RAM Aí eu falo pra você, pela internet também. comi um bife de chorizo, que ó, pensa numa carne que aí você cortava com as costas da faca. Foi a vez que eu caiu no chão. Pra lá a gente tinha que. Foi o único dia que vocês Foi, chão, deixaram. porque eu falei, eu não tô na Argentina, eu não vou comer um bife de chorizo. E comer um alfajor. No final das contas, nem comer um alfajor. É. Aí, beleza, cara. Aí a gente descansou. Próximo dia voltar pro Brasil, porque a gente já tinha passado, já tava na metade da Já tá na viagem. metade da viagem, já dá. Aí tentamos, a gente saiu, vamos trocar dinheiro, meu, em todas as casas de câmbio. Ah, real não, é só dólar e euro, dólar e euro, dólar e euro. Dólar e peso, né? Dólar e peso, dólar e peso. Aí começou a bater um desespero de verdade, porque a gente tinha todo esse problema para resolver. Aí foi aonde a gente começou, na estrada, a gente começou a conter os gastos. É, aí já mudou a história. A Água gente- tomava da torneira. não ia Esse comprar dia café, a não. gente saiu com a refeição, né, Fernando? Do hotel lá, do café da manhã. da manhã, A e gente foi, né? arregaçou um café. A gente ficou mais ou menos umas 17 horas na estrada, 17 a 18 horas, sem tomar água. A garrafinha que a gente, quando parava no posto pro bastante, enchia lá na torneira. Teve uma que veio com um Pois é, tanto cara, a de- gente vai contar isso aí quando chegar na sequência. É. Tudo Meu, ativado. O cara zoou ele e também zoou eu, né, cara? Mas foi maldade aquilo. E Foi, cara, do posto, isso que é o problema, o cara do posto. a gente começou a furar pedágio, a gente chegava devagarinho assim, quando chegava perto dava motor e saía. Tudo pra não gastar, porque a gente precisava chegar no Brasil. Sim, pra sentar real de novo. É, que daí depois tá em casa. Ah, não, aí no tranquilo. Brasil tem casa, aí já era.
Aí a gente conseguiu abastecer, aí a gente sobrou um dinheiro, mas esse dinheiro não dava pra encher um tanque, nem metade, sabe? Era muito pouco. E foi um real no bolso. Eu falei, Fernando, daqui pra frente é milagre. Vai ser um milagre na nossa vida. E com real no bolso, a gente tinha real, mas não tinha o peso argentino. A gente vai ter que pensar em fazer algum trampo aí, a gente é mecânico, né? A gente desmonta alguma coisa aí, troca. Levanta uma grana E vamos embora. A gente não é quadrado, cara. A gente se vira. Aí ficamos num posto lá, o Fernando, tem água pra tomar? Aí o cara falou, tem sim, uma torneira ali, ó. O Fernando foi lá com a garrafa, mano, a garrafa bitelona assim, encheu a boca nossa seca, cara. A gente já tava, sei lá, 10 horas na estrada, 10 horas direto. Só para, toma um gole de água no poço e continuamos. Na hora que esse camarada me coloca a água na boca, ele já gospe toda a água. Eu falei, o que foi, mano? Ele, essa porra tá com gosto de gasolina, cara. O cara deu água de cisterna pra nós tomar. Porque ele falou a torneira lá, eu não sei se pode ser cisterna, tava contaminada, sei lá, Cisterna de de poço de gasolina é contaminada, cara. de poço lá, e na hora que você, quando tomou, era gasolina pura. A ciência, beleza. Os caras não deram nem um abrigo do sol pra gente, pra você ter ideia. A gente teve que colocar umas camisetas lá e ficar debaixo. Colocamos uma moto do lado da outra, fizemos um abrigo lá. Aí Vamos chegou ver o que vai fazer, e pensando. a gente pensando, a gente tava esperando um milagre. Só Deus mesmo. Só pensava em Deus. É, Deus que ia ajudar ele. Ali era Deus, cara. E apareceu, chegou uma caravana, uns 3 carros. Uma Sprinter, né? Uma Sprinter, Uma uns Doblo dois e um carros. Corsa. Tinha umas 16 pessoas nesse dia. Esse comboio. Aí, o cara de longe, ele estava longe, ele ficou olhando pra gente. Vamos lá. Aí, sabe o que eu acho que bateu assim na cabeça dele e ele veio conversar com a gente. E a gente tava tudo sujo, cara. O rosto preto. É, por causa da estrada, né? E Tava judiado, né? A Cansado boca, já, a já, boca né? ressecada, os lábios cortados. Um sol de 40 graus aquele dia. muito Tava quente. Lá é muito quente. Aí o cara falou, meu, não tá tudo bem não, né? Ele falou assim, não tá. Tá Falta muito dinheiro. Tá faltando dinheiro. Aí o Fernando rápido, tá faltando dinheiro. É como assim? Eu falei, eu tenho real, mas não tem peso. Aí eu falei, a gente tem dinheiro, cara, a gente mostrou, mas ninguém aceita. Podia aceitar, né, meu? Porra. E que pode falar que é irmão? Irmão, não sei o que é isso. A gente sabe o que é irmão, eu acho que eles não sabem. Aí ele falou, não, Pode te ajudar. eu vou te ajudar. Aí como ele tava voltando já pro Brasil, e era uma caravana de pessoas, tava um bolo de dinheiro. Era missionário. Não chega a ser um Eles eram- missionário. Eles estavam visitando as outras Eles eram da igrejas. congregação, né? Eles estavam visitando igrejas No Brasil. na Argentina. Na Argentina. E eles já estavam voltando. Eles já estavam no caminho de De volta. casa. Na verdade, eles faziam quase o caminho que vocês iam fazer. Isso, ele fez exatamente o caminho que a gente ia fazer. Aí ele pegou e falou, eu troco pra vocês. Porque ele veio com bastante dinheiro que ele veio preparado, que veio muita gente na van, então eles tinham que ter um preparamento, né? Ele falou, eu troco pra vocês, quanto vocês precisam? Eu falei, meu, é o suficiente pra gente abastecer aqui e bater no Brasil. A gente chegou no Brasil, aí esquece. Cara, aí o cara. Foi 170, né? 170 pesos. O cara, eu não lembro quanto foi, mas a gente sabia mais ou menos quanto que a gente gastaria para encher cada tanque. Falei pro cara, vamos pedir para fazer isso 2 vezes. Pra garantir. 4 tanques, 2 para cada um. É, que a gente aí sabe É. que não vamos pedir a mais também, porque não tem necessidade, ele Ia pode sobrar precisar. Aí, beleza, ele fez isso. Falou, Fernando, vamos encher o tanque. Eu falei, nesse posto não. Então, O cara deu água com gasolina pra você tomar, não deixou a gente ficar abrigado. É negativo, nem que eu empurre a moto. Aí, cara, tava acabando. Eu falei, vamos ter que achar um posto. Aí, pumba. A gente conseguiu achar um posto uns 12 quilômetros. Né? A gente teve que sair numa cidadezinha assim. Isso, Tal. na cidade e a nossa sede. Aí foi a cena mais bizarra, cara, que eu vi na minha vida. Foi aquele posto de beira de estrada. Não tinha teto,
Era aberto. Era só A bomba era no chão batido. E pro cara encher o tanque era na manivela. Não tinha energia. Não tinha energia. Eu falei, cartão, o cara nem sabe o que é. Aí enchemos o tanque lá, bicho, naquele E posto. a gasolina top. Pontos daquele Top. jeito, uma gasolina Boa. perfeita. Gasolina boa. Aí a gente seguiu viagem, a gente veio embora, mas foram 18 horas de estrada. De sofrimento, de penitência, né? Porque Mas Deus ouviu a sua Ouviu. oração, a oração de vocês e passou. Inclusive, o que trocou pela gente depois que a gente viu era pastor. esse pastor, bicho, ele rezou. Antes da gente sair, ele fez Ele, oração. todo mundo segurou na mão do outro assim, Orou. e rezou pra gente chegar são e salvo em casa, que a gente ia ter muita história pra contar. E foi muito legal aquilo, né, Fernando? A gente Foi, tem foi. foto com aquele cara lá, Tem, meu, vai sensacional. ver. O que ele fez. Só Deus mesmo, né? Coisa de E Deus, ele né? teve o negócio de procurar a gente, sabe? Teve alguma coisa, falou assim, vai ali falar com aqueles meninos ali, vai. Eles são feinhos, mas vai lá falar com eles. E Não é. ajudou a gente. Não é que assim. O Espírito Santo fala com a gente, né? E ele, como está na obra, né? Sim, então. Ele faz a obra, né? Então a gente sabe como que é funcionar. Sim. Se realmente vocês pediram, A gente certo? pediu. Alguém- Vocês vocês não rezaram? Exatamente. Vocês não A rezaram? gente pediu, a gente precisava daquele momento lá, aquele momento de ajuda e Deus, Pior Deus, que parece que é uma coisa, né? A gente conseguiu entrar no Brasil. A gente dormiu no primeiro hotel. Primeiro hotel. Vocês entraram por onde? esse dia foi muito longo, Uruguaiana. Uruguaiana. Mas a gente atravessou a divisa e parou. Vamos dormir. Ah, se lascar. Vamos contar o início de Brasil, que acho que assim, depois não teve assim, que é caminho de volta, né? Não teve Sim. muita. Não tem mais, já tá voltando. Então. Mas, cara, aquele trechinho de 1 hora ali, sentado em Uruguaiana, pesquisando o lugar pra dormir e tal, que já era 1 hora da manhã, que a gente perdeu a mão esse dia, a gente atropelou mesmo. Foi até. A gente queria chegar no Até Brasil. não aguentar mais. A gente não tinha escolha. Não tinha. A escolha era a gente chegar no Brasil. Era chegar no Brasil. A gente ainda Porque já pensou não ia em ter um qualquer lugar coisa. pra dormir, não ia ter nada. A gente ainda Não ia ter pensou em qualquer posto. coisa, se tivesse gasolina um pouco a média uma das motos, a gente ainda cogitou a hipótese de um ficar no posto, pegar a gasolina de uma, jogar na outra, para o outro chegar até lá e depois voltar para pegar. A gente cogitou a hipótese, mas nem precisou. Cara, aí a gente sentado ali, ó, na fronteirona ali, pá, dava pra ver o pessoal entrando e saindo do país. O Fernando no celular, eu no celular e eu tava fumando. Aí chegou um argentino, ô irmão, um cigarrito? Rapaz, não fala isso pra mim. O Fernando não ia falar nada, mas eu dei uma esculhambada no cara. Coitado, ele não tinha culpa, não foi ele que sabia o que fez. estava acontecendo, Mas mas foi ele que fez a maldade com a gente, foi uma outra pessoa, mas sei lá, não sei por que eu fiz aquilo, mas eu falei, não tem cigarrito pra irmã, não. Foi um momento que se de. Mas enfim. Aí a gente chegou lá, não achamos um hotel. O Fernando entrou no hotel, tinha uma moça na recepção. Ah, não tem vaga. Ah, chegou. Vamos fazer o quê? Uruguaiana. Uruguaiana. Aí a gente falou, vamos parar aqui fora, vamos continuar pesquisando. a gente foi na frente do hotel. Vamos continuar pesquisando e vamos ver se a gente acha. Aí saiu um cara de lá de dentro. Ô rapaz, eu tô vendo a situação de vocês aí, eu vou dar um jeito. Fica aí. Aí ele entrou, passou uns 10 minutos, ele saiu e falou, ó, o seguinte, o hotel, o dono, tá no Salvador, tá lá na Bahia, lá, no Nordeste, curtindo o carnaval. E o quarto dele tá disponível. E eu já conversei com a camareira lá e eles não vão contar pra ninguém, vai ser um segredo. Aí você dá um 100 conto aí e vocês ficam no quarto dele. Fechou? Foi. Tá ótimo. Que maravilha, bicho. Chegamos lá, tinha hidromassagem, putz, cara, chuveiro com pressão de água. Eu falei, agora é nossa. Agora eu vou tomar um banho. Agora vamos tomar um banho, vamos descansar legal, né? Aí era 1h pouco da manhã, esse de cara aí, que é o nome dele era Fome. Fábio, né? Fábio. Ô, vocês querem comer alguma coisa?
Ô Fernando, O que tiver, amigão. eu não quero 2 hot dog. Mas foi brincadeira, mas ele falou assim, o que vocês querem comer? Eu falei, não sei, cara, vamos comer o que, Fernando? Quem tiver aí. Mas o que tem? Ele falou, não, o que você quiser, tem pizza, tem hambúrguer, tem hot dog, o que você quiser. Aí o Fernando pediu hot dog, eu pedi hambúrguer, 2 lanchão pra cada um, falou, um refri. E pior que a gente falou, mas como é que tem? Ele saiu do hotel e foi buscar. A gente nem se tocou, né, cara? Ele saiu do hotel e foi buscar em algum canto. E ele trouxe. Aí o cara me volta, bicho, com a sacola de um cara que vendia hot dog, o outro que vendia o hambúrguer, o o refrigerante. refri, passou uma padaria. Na hora que eu vi aquilo, bicho, sobrou uns pesos Peso argentino. da Argentina que o pastor trocou pra gente, que ele deu esse dinheiro pra gente. Ele deu 100 pesos a mais. Ele falou, isso daqui você dá, se sobrar, você dá pra quem precisa. Não é pra gastar com alguém. Eu falei, demorou. Quando a gente viu essa situação, cara, e ali é fronteira, né? Então aquele dinheiro serve pra ele. Pra ele atravessa ali e pega. Aí o cara falou assim, veio pagando, né? O que a gente pediu primeiro. Real. Aí depois falou, isso aqui é seu. 100 pesos ele. Não, mas não precisa, não sei o que eu vou fazer. Não, é seu, cara. Não agrada aí, toma agrado pra gente não é servir. Eu nem sei se era 100 pesos, porque dava uma graninha, né, Fernando? Era bastante. Era uma nota de valor alto que sobrou. E aí fechamos a noite. Gabaritamos. Aí foi lá, a gente descansou. Nesse dia a gente saiu bem mais tarde. A gente O descansou. cara falou, vocês podem dormir até a hora que vocês quiserem. Até a hora que vocês acordar aí, pode Ficar de boa. Pode ficar aí. Já descansamos Aí bem. o cara ficou esperando a gente pra montar as coisas na moto. A gente não conseguia, cara. A gente não tinha força. Aquele dia foi pauleira. Foi um desgaste físico, muito quente. Psicológico? Não tivemos comida, não tomamos água. Foi um desgaste bem... Foi pesado. Aí o Fernando falou, quer saber de uma coisa? Vamos dar uma geral nas motos. Trocar óleo, tá? Foi o dia que a gente trocou o óleo da moto. A gente nem usou as 2 trocas. Foi uma só. O outro óleo voltou. E aí a gente roda uns 200 km, a gente para na próxima cidade, a gente descansa e amanhã a gente senta no sarrafo. Né? Aí foi o que a gente fez. A gente rodou pouco nesse dia, procurando descansar 3 horas a melhor. gente estava parando, nem isso. 3, 4 horas da tarde no máximo. A gente rodou pouco mesmo, porque a gente já saiu tarde, a gente aproveitou para descansar, a gente aproveitou para almoçar, que a gente não tinha feito isso nenhum dia. Parece uma pratada que eu comi. Escondi atrás do prato. E de lá para cá foi isso, foi voltando para casa, né? E mesmo assim demorou. Não foi rápido tempo, não, foi uns 4 dias, cara, a gente fazendo 500 km mais ou menos por dia. A gente teve um caso também, cara, na volta que a gente ajudou o cara da Hayabusa lá, que tava com a mulher chorando, bicho. Ele não conseguia descer da moto. Ele tava todo travado, bicho. Problema no ombro, assim, porque a moto fica assim, a mulher não parava de chorar. Aí o Fernando, o que tá acontecendo aí? Que vocês estão chorando e tal? Eu falei assim, a moto não pega, a moto quebrou. A moto não pega e ele tá travado, pra ajudar ainda. Ferrou, né, mano? Eu falei, Fernando, vamos arrumar, né, bicho? A gente já tá aqui mesmo, né? Tem ferramenta. Aí a gente descobriu que o problema da moto tava no retificador. Dá pra dar um jeito, né, cara? Eu tirei o retificador da minha, dando uma carga lá na bateria da moto do cara, a moto pegou e carregou. Falei, tirei e falei, agora você precisa de um desse. De CB você vai achar. Aí o cara tava muito ruim, bicho. Eu falei, mano, vamos parar essa peça pro cara, assim. Ele não vai ter esse... Ele saiu de Sorocaba, né? Bicho. A gente adaptou um retificador. Eu nem lembro se foi da CB que a gente pegou. Foi da CB, a gente procurou uma oficina. Tinha uma oficina de moto pertinho daquele posto, Santa Maria.
Aí eu contei, a gente contou pro cara por que a gente precisava de um retificador daquele. Aí ele foi numa gaveta assim, abriu, pegou, deu um beijinho assim e falou, top. Falei, quanto que é? Ele falou, não, pelo que você contou aí, não é nada não, isso aí é pra ajudar o irmão mesmo. Aí pegamos, levamos lá, montamos, deixamos a moto funcionando e viemos embora, cara. Aí foi um momento que a mulher agradeceu, ela não sabia o que... Só que aí eles não continuaram a viagem, eles decidiram voltar. Porque aí eles viram que foi mesmo, a escolha da moto não foi legal. É uma moto bonita, é uma moto forte, mas não é pra esse tipo de viagem. É pra passeio, né? Passeio. Viagem curta, né? Viagem curta é uma boa moto, mas pra andar assim não dá. Aí depois dessa ajuda aí, aí vocês vieram rodando 500 km por dia, mais ou menos, até chegar. Aí a gente, no último dia, a gente foi em Miracatu, né? A última parada, né? Antes de chegar em casa. Em Miracatu. Que a gente parou na entrada, aí eu vi uma viatura. A entrada e a saída da cidade era na mesma rua. Aí eu vi uma viatura e falei, mestre, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tem um hotel por aqui? Ele falou, tem. Mas dá o documento já, aproveita que tá aí. Habilitação, polícia deu um enquadro em nós. Tá bom, documento de Você habilitação. se enquadrou. Aí dei o documento de habilitação, ele também entregou, ele viu que tava tudo certo, preencheu lá o papel e falou, ó, segue direto aqui, tal canto vai ter um hotel. Paramos lá descansando. Aí foi voltando. Só que aí foi o último, né? A última parada. Foi o dia que a gente conheceu o lanche no prato. Nossa senhora, adorei, mano. O cara falou, como é que você quer o lanche? Eu pedi um X-tudo, se eu não me engano. Eu quero um X-tudo. Tava uma fome danada, doido pra eu chegar em casa assim, né? Já tá... Cara, o lanche dava pra montar numa Tupperware. Aí ele falou, é o X-tudo. Ele falou, no prato normal. Eu falei, bota no prato, que aí já vai de uma vez. É que a gente achou que era no prato, mas tinha um pão, cara. Rapaz, o negócio veio... É que veio ele no prato, o recheio e o pão de lado, né? Eu fiquei olhando assim, eu falei, é sério? Veio do Dudu também. Vamos comer. Comer. Chega a sair assim, né, do restaurante. Aí depois o outro dia foi que teve a recepção em casa, né? Que a gente... Então, essa recepção em casa, agora vamos lá. Vocês pegaram a estrada, tal, e ia tinha chegar... mais 200 km pra rodar. A gente tinha mais 200 km pra rodar, só que a gente falou assim, não, vamos tocar de uma vez. Vamos chegar para a hora do almoço. Isso. Que aí o pessoal já tá recepcionando a gente. A gente achou que ia ter um pessoal, né? E a gente voltou. Quando a gente chegou na esquina da casa dele, que é uma subida, o pai dele tava ouvindo a gente chegar. Mas já todo mundo... 2 quarteirão acima E da a gente não avisou o horário que a esquina. gente ia chegar. Porque nós estamos falando de 2 quarteirão. Só que quando a gente virou a esquina, um olhou pra cara do outro e falou, já que não parou, vai ter que parar agora ou não para mais. Começamos a acelerar as motos. Aí vocês enrolaram o cabo e cortavam na embreagem. Cortava até na porta da casa dele. Inclusive o portão aberto, porque ele ouviu a gente subindo. O portão aberto, a gente entrou dentro da casa com ela acelerada. Aí a gente acelerando tudo, a gente parou, desligou a moto. Eu falei, amanhã eu venho te buscar, fica aí. E aí foi o momento da gente... Reencontrar a família, você, a esposa, a namorada, pai, mãe. Uma família completa. Aí veio todo mundo abraça, aí a esposa assim, olha, os olhos cheios d'água, eu falei, que coisa linda, olha, tá chorando. Já que chorou quando ele foi pra viagem e quando ele voltou. Aí eu pensei assim, nossa, eu falei comigo mesmo assim, a esposa vindo, chorando, eu falei, olha que coisa linda. Aí ela me abraçou, aí você fala coisa linda, porque a esposa veio chorando, não, o cunhado dele tava vindo atrás com uma caneca de chope dessa altura. Gelado. Tava um calor. Eu tava quase pulando na piscina com a roupa que a gente tava. Só não pulei porque se eu pulasse a piscina ficava preta na hora. Mas foi muito gostoso. Aí o tio ia matar você. Nossa senhora. Aí ele fala, volta pra lá pra onde você estava. Mas foi muito bom. A recepção foi... A gente sabia que ia recepcionar, mas não tava esperando todo mundo ali, os amigos, a pessoa que considerava a gente que estava ali, familiares, todo mundo, aquilo ali foi... Muita gente acompanhou essa viagem que a gente fez, pessoas da família e tal, com tanto empenho ali, com tanta participação, porque a gente sentia que eles queriam, em algum momento da vida, ter feito aquilo e não tiveram possibilidade de fazer. Então a gente realizou não só o meu sonho dele, como
das pessoas que conviveram com a gente ali, com aquela etapa desde consertar a moto até a gente sair, e aí o retorno e tal. Meus estavam sempre antenados ali, querendo saber o que estava rolando. E aí agora para fechar, um resumo, começar com o Dudu. O que você tirou dessa viagem, Dudu? Cara, primeira coisa, eu aprendi a ter paciência. Primeira coisa que você é paciência. As coisas boas que tem que acontecer na nossa vida, elas vão acontecer. O que acontecer de coisa ruim tem que acontecer, a gente não tem como fugir, a gente tem que ter força para superar. E coragem. Eu sei que foi uma pessoa muito medrosa, ele cansou de brigar comigo. Pra que você tá com medo? Não sei o que, nós vamos sair daqui e ali. Cara, pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Mudou muito o meu jeito de ser, de agir com as pessoas, de fazer novas amizades, mudou completamente. Pra mim foi um essencial, é o que faltava na minha vida. Mudou ali da água pro vinho. E o Fernando, o que você tirou dessa, Fernando? Eu tava num momento da minha vida muito bom, porque eu tava me programando para casar. Eu sempre tive os amigos por perto, e nesse momento, quando essa viagem ocorreu, eu tive tempo para pensar, vou começar uma vida nova. Eu tive um entendimento melhor sobre as coisas por causa da viagem. Falar, só porque você viajou? Não, porque eu tinha tempo para ficar na minha moto, andando 8 horas, pensando. Conversar com Deus. Cantava sozinho. Até hoje eu chego. Depois dessa viagem, pra você ter uma ideia, se eu não falar pra minha moto, parece mentira, mas quem me conhece sabe que é verdade. Se eu não chegar na minha moto e falar, bom dia, neguinha, vamos embora, ela não liga, não funciona. Eu ficava falando com ela e conversava e começava a cantar. Aí eu olhava pro lado, aí eu aprendi naquele momento uma única coisa. Várias coisas, mas isso foi o primordial. Para você conseguir colocar as coisas no eixo, você tem que ter paz. A paz você consegue do melhor jeito possível. Tem gente que tem paz lendo um livro, tem gente que tem paz pescando, tem gente que tem paz tocando violão. Eu entendi que a minha paz está em viajar, em andar de moto. Aí a minha vida mudou também, da água pro vinho nesse momento. Quando eu tô com a cabeça pesada, sabe o que eu faço? Eu monto a minha moto que eu vá até a cidade vizinha e volte. Eu já volto outra pessoa. E é isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Aí nós estamos aqui, ó, Fernando e Dudu, dividindo com a gente aí a viagem deles. Eu só tenho a agradecer. Você, Dudu. Isso aí, prazer conhecer. A gente já se conheceu, mas na época da massa. A gente não se conheceu, mas não se viu direito, né? É um prazer ter te encontrado na segunda-feira que nós vamos fazer, conversar para acertar essa gravação nossa aqui, para a participação nesse quadro. Então eu só tenho a agradecer a você, ao meu irmão Fernando aqui, meu brother, meu irmão, E tá aí, esse quadro aí, Caminhos por onde passei, que é nosso. O canal Abençoados por Deus Moto na Estrada é nosso, é para contar histórias, conhecimento, entre outros quadros que vai aparecer. Agora nós temos um quadro aí que é uma parceria do Garagem 70, que o Fernando também é o meu parceiro, já é meu irmão de estrada, meu parceiro do quadro Manutenção Básica e Dicas para a Sua Moto. Então é isso, é com muita alegria que nós trouxemos essa viagem para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um e bons ventos. Bons ventos, galera. Até mais.